O Jornal Hoje começa essa edição falando de uma tragédia que aconteceu na rodovia Mogi-Bertioga, em São Paulo. Um ônibus lotado de estudantes universitários que voltavam da aula bateu numa pedra e tombou. 17 estudantes e o motorista morreram. Por isso a gente vai começar essa edição indo direto para conversar com o José Roberto Burnier, que está acompanhando esse caso desde bem cedinho. Olá, Burnier, que informações você pode trazer para a gente atualizadas? Evaristo, é até difícil a gente desejar boa tarde para todos diante de uma tragédia dessa. Eu estou aqui em frente ao IML de Guarujá, o Instituto Médico Legal, para onde vieram 16 dos 18 corpos. Outros 2 estão num hospital aqui da cidade. Todos esses 16 já foram identificados e reconhecidos. 11 deles só foi possível o reconhecimento, a identificação por digitais, para vocês terem uma ideia do estado em que esses corpos chegaram aqui. Ainda não se sabe o que levou o motorista a perder o controle do ônibus e a capotar o veículo. Mas o fato é que onde ocorreu o acidente, no quilômetro 84 da rodovia que liga Mogi das Cruzes à rodovia Rio Santos, é um trecho de serra muito perigoso, com muitas curvas e que é frequentemente atingido por neblina. Vamos ver como foi o acidente na reportagem de Carolina Paz. Meu Deus, foi um fretado. Este vídeo foi gravado logo depois do acidente por um grupo que passava de carro pela rodovia. Meu Deus, tem outro universitário. Ajuda, pelo amor de Deus. Vai mais pra frente. Mano, liga o celular, pega o celular, já liga. O acidente foi ontem às 11 horas da noite. O ônibus fretado número 4.900 da empresa União do Litoral levava mais de 40 estudantes de 2 universidades de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Os alunos tinham acabado de sair da aula e iam para casa, em São Sebastião, no litoral norte. Os ônibus seguiam num comboio. 4 ônibus viajavam pela rodovia Mogi-Bertioga, que liga os municípios de Mogi das Cruzes e Bertioga, na Baixada Santista. No quilômetro 84, numa descida da serra, o ônibus perdeu o controle logo depois de fazer uma curva, atravessou a pista, bateu nas pedras e caiu numa vala. A parte de cima foi toda arrancada no choque com as pedras. O Wendel é amigo de vários passageiros e foi para o local assim que soube do acidente. Tava neblina praticamente na estrada inteira, não tinha praticamente visibilidade nenhuma. A todo momento, os parentes das vítimas iam chegando, angustiados. A minha situação é de angústia, sem saber o que está acontecendo, entendeu? Estou desesperado, né? Porque ele não sabe o que está acontecendo, se foi para o hospital de Mogi, se foi para Bertioga, ninguém passa informação nenhuma para a gente. Difícil, cara. Todo mundo estudante, conhecido, todo mundo mora perto, difícil. A rodovia ficou totalmente interditada. Mais de 50 bombeiros socorreram as vítimas. Eles levaram mais de 3 horas para fazer todos os atendimentos e resgates dos feridos que foram levados para hospitais próximos. Com certeza um dos mais graves. Nós já tivemos outros, mas esse é acredito eu que em número de vítimas é um dos maiores. Mais de 8 horas depois que o ônibus tombou, a rodovia continuava interditada. O resultado é essa fila de carros. A Mogi Bertioga é um dos principais acessos para o litoral norte do estado de São Paulo. Depois da tragédia, mesmo com a interdição, ainda aconteceu outro acidente. Um caminhão desgovernado por muito pouco não provocou outra tragédia. O motorista perdeu o freio, avançou o bloqueio e bateu no carro dos bombeiros. Só depois que esse caminhão e o ônibus dos estudantes foram retirados é que a Polícia Rodoviária começou a fazer a liberação das pistas. Os carros seguiram em comboio para evitar outros acidentes. A empresa União do Litoral informou que o ônibus passou por uma avaliação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em fevereiro, que as licenças estaduais estão em dia e que o ônibus passou por manutenção preventiva há 15 dias. É sobre isso que a gente vai conversar com a repórter Solange Freitas, que está em frente à delegacia de Bertioga e acompanha as investigações do caso. Solange, boa tarde para você.
O Evaristo, boa tarde para você, boa tarde a todos. O delegado Fábio Pierre disse que como o ônibus ficou muito destruído, vai ser difícil fazer a perícia, mas que os peritos vão tentar descobrir se teve algum problema mecânico ou na barra de direção ou ainda no sistema de freios. O que pode se dizer com certeza é que o ônibus tombou antes de bater nas pedras. O delegado disse ainda que o motorista Antônio Carlos da Silva, de 37 anos, que morreu no acidente, pode ter dormido no volante. Não descartamos que o motorista possa ter dormido. Pelo que eu visualizei no local, um pequeno excesso de velocidade, mas não que tenha sido o fator determinante do acidente. Então é montar esse quebra-cabeça para saber o que aconteceu. A polícia ainda não começou a ouvir nem os sobreviventes e nem as testemunhas. Mas os estudantes contaram que esse motorista tinha desentendimentos com os passageiros. O namorado de uma das vítimas contou que ligou para a namorada momentos antes do acidente e ouviu uma discussão dentro do ônibus. A mãe de uma outra vítima disse que a filha já tinha reclamado do motorista. Que ele corria muito, ele não obedecia às regras, ultrapassava os carros nos lugares impróprios, como curva. Ela falou, mãe, ele deu uma brecada que quase nós caímos a semana passada. Eu falei, filha, então torna na casa da sua avó. Um dos estudantes disse que os passageiros estavam sem o cinto de segurança e que também as testemunhas estavam por ali, mas que o motorista teria perdido o controle do veículo 6 curvas antes do local do acidente. Evaristo. Ok, Solange, muito obrigado pelas suas informações por enquanto. Tendo novas atualizações sobre as investigações, é só você chamar a gente aqui ao vivo no Jornal Hoje. A gente volta a falar do acidente com um ônibus fretado de estudantes que deixou 17 estudantes mortos, mais um motorista. O repórter José Roberto Burnier traz novas informações para a gente. Burnier. Evaristo, a gente viu no começo do jornal hoje que os policiais civis já estiveram no local do acidente, eles ainda vão investigar o que causou toda essa tragédia, mas já há informações desencontradas. O delegado, no encontro que ele teve com os jornalistas, disse que no momento do acidente não havia neblina. Mas o irmão do motorista, o irmão do Antônio Carlos da Silva, me disse aqui na porta do IML que o Antônio Carlos chegou a mandar uma mensagem por telefone, por mensagem pelo celular dele para a mulher, informando por volta de 10, 10 e meia da noite que ia chegar mais tarde porque a estrada estava difícil, porque havia muita neblina. Portanto, a polícia vai ter que trabalhar realmente muito forte, vai ter que tentar fazer um exame técnico no veículo, se é que é possível, no ônibus, vai ter que ouvir possíveis testemunhas e, claro, os sobreviventes. E a gente vai voltar a falar com o repórter José Roberto Burnier, que vai trazer as últimas informações do acidente com o ônibus de estudantes na Mogi Bertioga. Burnier. Evaristo, agora há pouco o presidente em exercício, Michel Temer, publicou a seguinte mensagem numa rede social, abre aspas, estou chocado com o acidente que vitimou tantos jovens em São Paulo, fecha aspas. A empresa União do Litoral também divulgou uma nota agora há pouco, dizendo que o motorista Antônio Carlos da Silva, de 37 anos, trabalhava nesse trecho Mogi Bertioga já há 2 anos, portanto ele conhecia bem o caminho. Alguns pais disseram que os estudantes relatavam que ele corria muito, era imprudente, o irmão dele negou isso com veemência, dizendo que o irmão era motorista há 10 anos e muito responsável. Evaristo. Muito obrigado pelas suas informações, Burnier. Uma boa tarde e um bom trabalho para você aí.